Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que beleza! Desde já eu agradeço a todos pela inscrição, por estar participando também, deixando like, copiando o nosso link nas suas redes sociais. De fato, de coração, muito obrigado mesmo e vamos crescer. Vamos chegar aos 6.000 inscritos, quem sabe ainda em 2022. Faltam em torno aí de 200 inscritos para a gente chegar nessa marca. Meus amigos, vamos para essas pautas aqui, ó. Vamos para nossas pautas. Eu gosto de falar das nossas pautas aqui. É o seguinte, nós já falamos dos laterais do Bahia, nós já falamos dos zagueiros também, meio de campo. Chegou agora o momento da gente fazer uma análise de dois jogadores. É o Matheus Davó, que está aí na tela, e o Hugo Rodallega. Matheus Davó, artilheiro do Bahia na Série B. Hugo Rodallega, artilheiro do Esquadrão de Aço do ano. Meus amigos, jogados 36 jogos na Série B, o Matheus Davó, titular em 21. Ele sofreu com algumas lesões e aí, quando estava recuperado, não entrava como titular. Daí a gente tem 36 jogos, em 38 mais ou menos, né? Em 38 aí, o nosso querido Davó participou, mais 21 como titular. Desses 21 como titular e ao todo 36 jogos, ele entrou, por exemplo, em alguns jogos e fez 2 gols, né? É o caso do jogo contra o Criciúma, por exemplo. Então, o Matheus Davó teve bons momentos no Bahia na Série B. Wendel, vale a pena renovar o contrato com o Matheus Davó? Tem um detalhe importante, é um jogador de 23 anos, ele pode evoluir, ele tem força física, ele joga como centroavante e também do lado direito, ele não é um jogador que joga na linha aberto, ele é um pouco mais para o centro, né, abrindo ali espaço para passagem de um lateral, por exemplo. O Davó é um jogador que tem que melhorar na finalização, sobretudo na finalização de média e longa distância, mas ele é um jogador que tem presença de área, ele pode sim, uma jogada em linha de fundo, se posiciona bem. Então o Matheus Davó é um jogador que eu julgo como um jogador interessante. Se os grupos City têm interesse em renovar com o Davó, é uma outra história, vai depender muito da ideia de jogo que o grupo City quer implementar no Bahia, e aí para ver se esse jogador encaixa no esquadrão. Ele teve oportunidades, inclusive, de sair do Bahia, teve a proposta no futebol russo, mas aí, adaptado à cidade de Salvador e também analisando a situação geopolítica do mundo, ele entendeu que na Rússia, a Rússia está isolada, né? Por questão da guerra da Ucrânia, e o staff com certeza repensou e aí preferiu ficar no Bahia. É um jogador que tem mercado. Se o Bahia não renovar, ele pode ir sim para o futebol europeu, um campeonato mais periférico, e também pode permanecer aqui no Brasil, e aí ele já pode sim entrar em uma equipe de Série A. O nosso querido Matheus Davó fez 9 gols, 4 assistências, então é um jogador que além de fazer gols, né, ele também participa da movimentação do ataque do Esquadrão de Aço. 23 anos, pé direito, 1,78 m. Matheus Davó teve momentos interessantes. Aquele jogo contra o Criciúma, por exemplo, o Bahia com -1, ele fez 2 gols. O jogo contra a Ponte Preta também ele foi importante. Então o Matheus Davó tem sim uma história interessante no Bahia em 2022 dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, do outro lado, este jogador aí, ele não vai ficar, né? Gente boa, da melhor qualidade, forte nas redes sociais, inclusive. Tinha tudo para ser um pouco mais ídolo do Bahia. Chegou para ser a sombra do Gilberto, mas mostrou muita habilidade. Em termos de categoria, como eu gosto de falar, ele tem muita mais qualidade do que o Matheus Davó. No entanto, em 2022, após aquela contusão contra o Cruzeiro, o Hugo Rodallega não foi mais o mesmo. A gente entende perfeitamente que é um jogador de muita qualidade. No entanto, meus amigos, 37 anos de idade, dentro agora chegando o Grupo City, com outro perfil, acredito que ele não é um jogador mais que se encaixe dentro desse esquadrão de aço, desse novo Bahia que está nascendo. Eu, sinceramente, eu não renovaria com o Hugo Rodallega, mas entendendo que ele teve momentos bons no Bahia, momentos que chegou a beirar ali como um possível ídolo do Esquadrão de Aço, justamente naquela série do Gilberto, ele entrou no lugar do Gilberto, fez um bom Campeonato Baiano, fez uma boa Copa do Nordeste, tá aqui na tela os gols do Hugo Rodallega, ele fez 13 gols na temporada, ele fez 8 gols na Copa do Nordeste, né? Campeonato Baiano 5, fez um somente do Campeonato Brasileiro da Série B, ele fez no Campeonato Baiano 4, né? 8 na Copa do Nordeste, 1 na Série B do Campeonato Brasileiro, 13 gols. Então, meus amigos, volto a repetir, depois da contusão contra
Naquele jogo contra o Cruzeiro ele já não voltou mais o mesmo, e aí caiu o futebol do Hugo Rodallega. Infelizmente, não é um jogador muito habilidoso, mas entendemos que ele teve um bom momento no Esquadrão de Aço. Jogou 23 partidas, titular em 14 na Série B, isso na Série B, minutos por partida 51. Davó teve 57 e jogou mais do que o Hugo Rodallega. Meus amigos, de um lado, Matheus Davó, 23 anos. Se o Grupo City, de fato, renovar com esse atleta, é porque analisou o mercado, observou que ele pode ser um jogador promissor interessante e que, claro e evidente, vai ter que levantar o sarrafo. Não pode ficar somente em jogadores do nível do Davó, né? O Davó seria um complemento de elenco. E um detalhe, né? Entender que o jogador de 23 anos pode ser um jogador promissor. No caso do Hugo Rodallega, não. Já tem 37 anos de idade, é um jogador de idade já avançada para o futebol. A Série A é jogo pesado, é marcação forte, é meio de campo forte. Então o Hugo Rodallega não vai ter tanto espaço assim na Série A mais pela idade e pela queda também de rendimento após a contusão que ele teve. Então, meus amigos, de um lado, um Davó que se renovar, ok. Se não renovar, a vida vai seguir normalmente. Agora, no caso do Hugo Rodallega, não. É o Hugo Rodallega, a gente agradece. Vida que segue, meu amigão. E aí, novos ares para um novo centroavante. Para um novo centroavante do Esquadrão de Aço, que tomara que seja um centroavante goleador e muito bem escolhido pelo Grupo City. Meus amigos, ó, joga duro e arrebenta aí no like, papai. É claro, joga duro e arrebenta nesse like aí. Vamos todo mundo likezando, todo mundo jogando duro. Nós falamos aí sobre o Hugo Rodallega, né? Jogador que chegou para ser a sombra do Gilberto e conseguiu. Muita habilidade. Quando o Gilberto saiu, ele de fato pegou a camisa ali do centroavante, arrebentou, jogou duro, fez gol de voleio. Claro, saiu da Fonte Nova muitas vezes aplaudido. Havia uma expectativa muito grande, o Hugo Rodallega vinha muito bem no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, havia expectativa dele fazer uma boa Série B do Campeonato Brasileiro, mas não aconteceu. O Davó foi contratado para a Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, teve que assumir o posicionamento de centroavante, que não é muito a dele. Mas fez 9 gols, deu 4 assistências, teve jogos decisivos do Matheus Davó. No entanto, meu amigão, ele precisa, claro e evidente, evoluir mais. O Matheus Davó, eu tenho aquela opinião. Se o Grupo City ficar ou não, para mim, tanto faz como tanto fez. Até porque eu acredito que o Grupo City tem, assim, uma análise de desempenho de atleta muito bem aguçada, muito bem apurada. E aí, se o Matheus Davó renovar o contrato, é porque o Grupo City entende que ele tem capacidade de evolução e que, claro, ele pode entregar neste novo Bahia que está chegando. O Hugo Rodallega tem aquela questão da idade e caiu demais também o futebol do Huguito, beleza? Forte abraço a todos vocês, meus amigos. Muito obrigado. Você vai jogar duro e arrebentar. Ó, tem a detalhe também do Copete, que não vai ficar no Bahia, né? O Igor Torres, que já está no Fortaleza, né? O Raí, que já se despediu também. O Ítalo já voltou para o Bragantino. Então, essa turma aí já foi. Claro e evidente que nós vamos esperar alguma informação com relação ao Matheus Davó, que até o momento não há. Nós temos aí a questão do Mugni já praticamente renovando com o Bahia até 2024. O Ricardo Goulart, ele mesmo informou que faltam detalhes. A gente sabe que o Bahia agora vai buscar no mercado jogadores interessantes para jogar como atacante ali. Um centroavante é muito importante, mas não surgiu nada ainda com relação ao Matheus Davó. Estaremos aguardando e se surgir, claro que nós vamos falar aqui no canal O Wendel, meus amigos. Forte abraço a todos vocês. Valeu!